Bom, a gente conhece o Jean-Claude já faz um bom tempo e é uma alegria enorme ter ele aqui com a gente nessa prática. A gente ama o Jean-Claude, o que ele faz, e ele está agora com um novo projeto que é incrível e maravilhoso e necessário, eu diria, muito necessário. Eu não pude estar na reunião de planejamento, mas eu dei uma olhada no material. E eu estou tão ansiosa, naquela ansiedade boa, quanto vocês de estar aqui para ouvir mais desse projeto do Jean-Claude. Então, Jean-Claude é que a gente conheceu em Brotas e agora está lá pela França, tá? Vai e volta, Brasil e França. E originalmente ele é francês, com esse nome, só podia ser. Então, super bem-vindo e super obrigada. Muito obrigado a Carol e Fernando pela amizade de longa data e pela oportunidade de estar aqui. E muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Então, eu sou Jean-Claude, sou francês. Eu moro em Chamonix, nos Alpes. Por isso, atrás de mim estão vendo não o que tem atrás de mim agora, porque aqui são 11h30 da noite, mas o que eu vejo da janela quando amanhece. Então, é muito privilégio estar aqui. Mas, como a Carol falou, eu sou 2/3 francês e 2/3 brasileiro também. Eu morei 20 e poucos anos no Brasil, principalmente em Brotas, e criei, junto com a Vivi, a minha esposa, uma empresa de atividade de aventura de natureza, e que teve um cunho muito forte de sustentabilidade. Quando criamos a empresa em 97, era poucos anos depois da Rio Eco 92, e isso foi quando a ONU criou a primeira vez a agenda de sustentabilidade. Isso me marcou muito. Eu falei, se eu criar uma empresa, vou tentar deixá-la sustentável. Eu estava lá com aquela história de green growth, sabe, de crescimento verde, de deixar tudo verdinho, vai ficar bom. E eu acredito muito nessa narrativa e tocamos a empresa com um pilar muito forte de sustentabilidade. Depois de mais de 20 anos, quase 25 anos, resolvi voltar para a França, e eu aqui estou tocando um projeto que hoje sou professor na faculdade na França de um assunto que no Brasil está pouco falado, mas aqui está crescendo bastante, chama transição ecológica. Eu sou professor de transição ecológica na faculdade, que é o assunto meio que eu vou tentar explicar um pouco para vocês. Então, deixa eu compartilhar a minha tela. Basicamente, isso que a gente vai falar hoje é esse assunto de transição. E aí, vocês estão vendo o pedagogo da transição, porque eu considero que meu papel nessa história toda é fazer pedagogia, no sentido de deixar esse assunto um pouco nebuloso, mais acessível, mais compreensível. Mas antes de começar, eu queria convidar aqui com a gente hoje à noite alguém que nunca está sendo convidado em nenhuma reunião, mas que, na verdade, é fundamental, e principalmente a base de tudo. Sem essa pessoa, sem essa entidade, sem essa criação, não existe nada. E eu estou falando do planeta Terra. Essa foto não é qualquer imagem, não. Essa imagem é para fotografia o que a Mona Lisa é para a pintura. É simplesmente a imagem mais reproduzida, mais famosa, mais compartilhada, mais impressa, campeão, todas as categorias na fotografia. Porque claramente que quando a missão Apollo 17, em dezembro de 1972, tirou essa foto, vimos, que a Terra é redonda, a gente já sabia, mas dessa vez ficou visível. Segunda, a gente viu que ela é azul. Isso, a gente talvez tinha uma intuição, mas não era certeza, agora ficou azul, vamos dizer, kind of blue, né? É azul, entre aspas, né? Terceiro, ela é linda. E quarto, ela é pequena. Eu vou seguir esse assunto da transição baseado nessa quarta palavra. Ela é pequena. E os astronautas que veem
essa imagem, né, que vem à Terra da International Space Station, a estação espacial. Eles fazem 17 vezes por dia a volta à Terra. Eles passam do inverno para o verão, eles passam da noite para o dia, eles passam do deserto para a floresta, etc. Eles têm uma dupla sensação que está sendo conhecida como Overview Effect. E o Overview Effect, eles falam que, eles têm sensação do que a Terra é pequena, ela é limitada, os recursos estão limitados. Como na estação espacial deles, eles sabem que os recursos estão muito limitados, tem que tomar muito cuidado, que não vem de fora. E a segunda sensação que eles têm é que é muito importante trabalhar junto, porque eles na estação espacial, se não trabalham junto, a coisa não. Então, trabalhar junto e tem recursos limitados é a base desse fenômeno que todos os astronautas vivenciam, chamar Overview Effect. Então, para tomar a história, e vocês vão dizer que se eu começo 4,3 bilhões de anos atrás, a gente não vai dormir cedo, né? Mas fique tranquilo que eu não vou contar todas as etapas. Mas a Terra tem 4,3 bilhões de anos. E nessa Terra aconteceu um milagre que chama vida. Esse milagre, chamado vida, é simplesmente porque tem uma atmosfera pequena que criou as condições que todas as bactérias, células, basicamente carbono, hidrogênio, fósforo e enxofre, poucas, assim, 5 ou 6 moléculas que representam 95% de tudo que é vida. E no que nos interessa é esse cara aí, chamado Homo sapiens, sempre marcado como homem. Isso talvez seja parte do problema, mas isso vai ser para a segunda parte da conversa. Que passou no começo de um homoide, sei lá como chama isso, que estava meio andando de 4 patas, que eventualmente ficou ereto, que depois ficou mais até chegar em nós, né? Sapiens. Nós, sapiens, esse sapiens que é nós, é igual a gente, é só 300 mil anos atrás, é muito pouco. É muito recente a aparição do homem na Terra. E durante quase 300 mil anos, ele viveu assim. Ele viveu caçando, colhendo e, resumindo, sobrevivendo. Isso são imagens simples da vida na Terra durante 300 mil anos. Durante esses 300 mil anos, até que evoluiu, né? Conseguiu criar agricultura, conseguiu criar uma carroça para levar um pouco de feijão lá do Rio de Janeiro para Teresópolis, conseguiu até um navio, né? Um navio que conseguiu atravessar o oceano, que já é uma tecnologia sofisticada, se pensar, conseguiu até um moinho fazer um pouco de energia e criou até uma cidadinha, um vilarejo fortificado para se proteger das invasões. Em 300 mil anos, isso é um surto tecnológico grande. Mas isso é nada comparando com o que aconteceu. O que aconteceu é que a gente passou dessa fase a essa fase e logo aconteceu algo chamado Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, basicamente, alguns cientistas e engenheiros malucos que conseguiram transformar energia em máquinas que permitiram transformar o trabalho humano em trabalho mecanizado. E então, essa carroça que a gente mostrou virou essa carroça. Muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais longe, muito mais bens para levar, tudo mais, muito mais. A agricultura, né, essa maneira, essa capacidade de cultivar, usou esse cara mais rápido, mais veloz, mais superfície, tudo muito mais. Nesse navio, maravilhosa nau, né, falariam os portugueses, maravilhosa estética, ela só ganha estética desse outro cara para levar mercadoria, ele é muito melhor, muito mais eficiente, consegue viajar um lado ou outro do planeta Terra, os oceanos, muito fácil, carregando muito mais.
mercadoria. E esse moinho que hoje, essa foto da Holanda é estética, é romântico, é bucólico, é folclórico, é nada para fazer energia comparando com uma energia térmica movida a carvão, que isso faz energia, sem dúvida, muito mais forte, muito mais rápido, muito mais outra escala. Mudamos totalmente de escala. E essa cidade pequena, esse vilarejo fortificado se transformou nisso. Admirável a capacidade da gente criar organização que consegue sustentar a vida num lugar como este. Impressionante, fabuloso, organizado. E então, esse Homo sapiens, nesse processo de 200 anos, porque, de novo, 300 mil anos de uma maneira, e agora, 1820, Revolução Industrial, em 200 anos, criou um novo ser que chama Homo economicus, que é uma versão do sapiens, cuja religião é o crescimento, cuja dedicação frenética ao trabalho, cujo sonho é o dinheiro e cujo hobby chama consumo. Assim que é Homo economicus, que é a narrativa na qual a gente está inserido. Não estou julgando, não estou criticando, só estou constatando. E aí podemos chamar que, em 200 anos, o homem pisou em toda a superfície da Terra e hoje não tem mapa, não tem um pedaço do mapa em branco que o homem não tinha pisado. Isso chama antropoceno. Antropos, que é homem em grego, antropoceno é a era que os cientistas até chamam de geológica, onde o principal fator de mudança do sistema Terra é o ser humano. Antropoceno. É a era que a gente está vivendo hoje, nos últimos 200 anos. E aí, 3 curvas resumem o antropoceno, o que podia ser o selfie do antropoceno. Primeiro, curva de PIB. PIB é a medida de sucesso de um país, de um governo, capacidade de criar crescimento. Então, se você vê, desde 300 mil anos, o PIB era ridículo, e aí começou com a Revolução Industrial a crescer um pouco, a partir de 1950, inclusive em 1950 tem uma data histórica que chama a Grande Aceleração, todas as curvas vão para cima. Então, olha a curva do PIB, exponencial a partir de 1950. Outra curva é a população mundial. Demorou 300 mil anos para chegar a 1 bilhão de seres humanos na Terra. Foi em 1804 que aconteceu. 300 mil anos para chegar a 1 bilhão. De 1804 até hoje, passamos de 1 para 8 bilhões. De novo, uma curva exponencial. Terceiro, que é correlacionada, é a curva de uso de energia. Aí vocês veem que a energia basicamente é traditional biomass, que é madeira. Isso, a sua fonte de energia é madeira, desde sempre, desde 300 mil anos. A partir de Revolução Industrial, meados do século XIX, começar a crescer com carvão, com petróleo, com gás, hoje com mais um pouco de renovável, nuclear, eólico, etc. Mas, basicamente, a partir de 1950, grande aceleração, consumo enorme de energia. Energia principalmente fóssil, chama energia fóssil, energia que vem do subsolo, principalmente carvão, gás e petróleo. 82% da matriz energética mundial é fóssil. Então, essas 3 curvas têm uma característica que chama exponencialidade. E a exponencialidade, a pergunta que a gente faz, é sustentável o crescimento exponencial? Essa pergunta foi feita para o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, lá em Boston, pelo Clube de Roma, que é um think tank europeu, que em 1972, no mesmo ano que Blue Marble, eles fizeram um relatório, ficou famoso pelo nome de relatório Meadows, pelo casal que irá liderando esse processo. Esse livro vendeu 12 milhões de cópias, foi traduzido em 37 línguas, apresentado em todos os lugares de poder, Nações Unidas, Casa Branca, União Europeia, etc., e eles fizeram pela primeira vez o que se chama de modelização do sistema Terra. Eles pegaram 5 variáveis: recursos naturais, produção industrial, população, produção de alimentos e poluição. Eles fizeram 9 simulações.
8 levaram ao colapso do sistema da civilização termo-industrial, que eles chamam, no meados do século XXI. A única solução que eles inventaram para evitar isso, na época, em 72, foi o que foi conhecido como sustentabilidade. Você tem que equilibrar a economia, o social e o ambiental. Se você conseguir harmonizar as exigências sociais, ambientais e econômicas do mundo moderno, você chega a um certo equilíbrio, a uma certa sustentabilidade do sistema. Isso foi 1972. Fizemos? Não, não exatamente, né? Porque a economia e a narrativa do Homo econômicos ficou a narrativa mais dominante, né? E colocamos um pouco de social, lógico, né? Existe hoje leis sociais, respeito e tal, trabalhador, condições de trabalho, etc., horário, férias, tudo isso existe, e que bom que existe. Colocamos um pouco de ambiental também, porque se deu conta que precisava, mas vamos falar a verdade, a sustentabilidade não colocamos como frente da agenda. Não fizemos isso. Então, se você considera os excessos de consumo de energia, que você sabe que gastando energia fóssil a gente queima, cria, solta carbono na atmosfera, que contribui para o aquecimento global através do efeito estufa. Se você entende que existem, sim, limites planetários, porque tem digamos, um estoque natural de água, de ar puro, de oxigênio, de recursos natural, de qualquer metal, de qualquer... Se você, de peixe no oceano, de bicho da terra, de abelhas fazendo polinização e de bichinhos lá na terra fazendo rumo, se você considera que existe um limite planetário, e hoje está cientificamente explícito, especialmente 9 limites planetários, então, se você considera que temos um excesso de consumo, temos limites planetários, e temos um sistema baseado no crescimento exponencial, então, o que a gente pode chegar à conclusão, sendo muito rápido nessa explicação, é que chegamos a um fim da narrativa do crescimento infinito. Essa narrativa acabou. E precisamos, então, através dessa imagem que o Homo econômicos fala para o Sapiens, fala, cara, é sem saída, precisamos um novo caminho, então precisamos de uma nova narrativa. Então, isso é o cenário que a gente tem para um primeiro tempo de reflexão junto, que é o que isso nos inspira, o que isso nos mostra, a noção do que o tempo de crescimento infinito acabou, mas temos um sistema fundamentado nisso. Então é difícil sair dessa narrativa. Eu tenho para terminar, tenho um número para expressar isso, que eu chamo síndrome 12.742. 12.742 é o diâmetro do planeta Terra. E se você pensar, 12.742 quilômetros é muito pequeno para abrigar 8 bilhões de seres humanos e milhões de espécies. Então, conviver necessita adaptações. Então, isso é a primeira colocação, a primeira explicação que eu iria passar para vocês, para a gente entrar um pouco em discussões e reagirem. Como você quer fazer isso, Fernando? Dividir em grupo? Quanto tempo para eles conversarem, Jean? E qual a pergunta? A minha pergunta é como substituir uma nova narrativa a essa narrativa do crescimento infinito. Entender que isso está acontecendo, que a gente precisa se reinventar em função disso. Qual é a sensação, qual é o sentimento que temos em relação a essa realidade, que está aparecendo hoje de uma maneira contundente. A gente pode fazer com menos gente que imaginava, então talvez consiga fazer todo mundo,
Ou você acha melhor dividir em grupos pequenos para discutir? Vamos, talvez, botar numa conversa. Tem um trio e 2 duplas. A gente dá 5 minutos. Bem-vindo, Leandro. Está de volta ao Brasil? Voltei. Muito bom. Então, vamos dar 5 minutinhos para esse papo na dupla e no trio. E aí, na volta, você ouve dos grupos, né, e faz aquela evolutiva. Pode ser, gente? Maravilha. Qual que é a segunda pergunta, Jean? Essa a Carolina colocou aí, né? Eu tinha anotado. Qual a sensação? Qual a segunda pergunta? Como substituir a narrativa do crescimento infinito? 2, qual é a sensação quando se dá conta que a gente está frente a uma nova organização da nossa sociedade? Vamos lá? Daqui a 5 minutos a gente volta aqui para a sala e segue a conversa. Já foi? Acho que é a hora da pergunta, Jean. Então, a primeira pergunta, para mim, que eu faço para vocês é que vocês estão sentindo, achando dessa situação, talvez novas para alguns ou não para outros, que a pessoa chama de uma certa ansiedade ou eco-ansiedade, a sensação do que o mundo está finito e estamos num sistema baseado no crescimento infinito. E eu, em frente a isso, como eu me sinto? Quem quer começar? A Lud estava trazendo um ponto bem legal para falar, Lud. Nós estamos iniciando a comentar o aspecto de que, enquanto a gente precisaria, talvez seja uma forma meio romântica, né? Não sei, mas trabalhar o aspecto do ser humano enquanto ser humano. A gente não está se tratando enquanto ser humano. Se a gente não trata o outro enquanto ser humano, a gente não trata muito menos o que está ao nosso redor. Então, eu vejo assim, que o ser humano tem um aspecto de traumas muito significativos. E ele tendo isso, né, a gente vai somando de forma compartilhada isso, a gente cria uma sociedade que é traumatizada. E a gente vê esses horrores, porque daí todo mundo quer cada vez mais para si, para tentar dar conta desses traumas internos. E aí a gente vê essas guerras, essas coisas todas que a gente observa a nível de mundo, mas, sobretudo, a necessidade de ter mais para si. E aí a gente vai pensando em termos de região, de cidade e de mundo, né? Então, eu vejo que um dos caminhos, né, seria a gente pensar no ser humano enquanto ser humano. Acho que essa parte a gente ainda está pecando muito. Além de todas as coisas que já foi falado também, né, Jean, que é uma coisa que também me incomoda muito, me assusta. Eu fico numa situação assim, meu Deus do céu, a gente vai gastar milhões de dólares para buscar um outro planeta e a gente não cuida desse aqui, que a gente já sabe que dá certo. Né? Tem bastante coisa polêmicas para a gente conversar. Com certeza, obrigado, viu, pelo seu comentário. Eu acho que tem um tema central um pouco esse pensamento em relação ao ser humano, seu papel, seu desempenho. E eu acho que tem uma coisa muito forte nesse assunto de transição, é repensar também essa ligação homem-natureza. Tem uma transição, né, de conflito entre cultura e natureza, isso até na Bíblia, etc. Mas hoje eu acho que um assunto fundamental ligado a essa reflexão sobre transição é refletir uma nova relação entre o homem que não está no cima da pirâmide da vida, não. Ele é uma das espécies vivas do sistema Terra. Só que nossa capacidade a se juntar, a trabalhar, a fazer, deixou a gente tão poderosos que a gente está dominando tudo mais, e isso na hora de ser repensado. A gente conversou também na nossa dupla, né? Que é o modelo de sociedade que a gente vive, né? Então, nós temos, na maioria dos países, a sociedade capitalista, o incentivo, né, ao consumismo. Então, como é que a gente faz para influenciar mais pessoas
de que esse modelo, não sei que modelo seria, mas tem que pensar no novo modelo de funcionamento social, sabe? Porque a gente, para consumir, envolve, a gente estava conversando, o que a gente tem de produtos com plástico ainda, empresas fabricando muita coisa com plástico, que depois vira lixo, que demora milhões de anos, né, para degradar, e fica degradando a natureza. Então, como é que a gente influencia, né, e aumenta esse número de pessoas que pensam de uma maneira diferente para poder criar uma sociedade mais viável, porque a situação ela é desesperadora. Quando você pensa no clima, quando você pensa no tamanho do nosso planeta, de população, quando você pensa na comida, quando tem já guerra por fome, vai ter guerra por água, enfim, quando você começa a pensar em tudo isso, as geleiras se derretendo por causa... Enfim, olha, tem tanto problema no nosso planeta Terra, que a gente fala, gente, como é que a gente resolve isso? Quem é que está pensando, que grupo está pensando nisso de uma maneira assim sistêmica, sabe? Para pensar no novo jeito de viver, porque esse planeta não dá conta, né? É desesperador. Eu acho que o que se expressa é uma forma que chama de ecoansiedade, que é comum, e inclusive tem um trabalho que chama a curva do luto. A curva do luto é você pegar esse choque inicial, geralmente você entrar em raiva, você entrar em desespero, você entrar em depressão, e aí depois você move para a ação. Isso acontece quando você perde alguém querido, enfim, mas isso acontece tem um sistema de curva de luto também nesse assunto de relação com o sistema Terra. E você falou de capitalismo com seus 3 pilares, que é o extrativismo, produtivismo, consumerismo. Acho que isso são os 3 pilares do capitalismo. Tem o patriarcado, que é outro que está sendo que sustenta também muito esse processo, e tem essa lógica, essa narrativa que foi uma escolha, né? A gente escolheu viver assim, do crescimento infinito. Então, nesse momento, uma coisa importante de dizer que é que graças a melhorias técnicas, científicas, de condições de vida, a gente melhorou muito desde a Revolução Industrial. Se você pegar qualquer curva sobre mortalidade infantil, quantidade de pessoas na pobreza, sobre esperança de vida, se você um monte de dados assim demográficos, socioeconômicos gerais, você vai ver muitas curvas que estão indo bem. Então, melhorou muito. Tipo, 200 anos atrás, a gente não estava atrás de uma terra agora falando sobre o futuro do sistema Terra. Não, a gente estava todos na roça plantando batata. Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer que nossa vida melhorou. Nossas condições gerais, não para todo mundo, mas em geral melhorou. Só que um sistema baseado no crescimento, 3% por ano, que todos os governos prometem, 3% por ano significa dobrar 27 anos. Imagina o planeta hoje, que garante 3% por ano, daqui a 27 anos, ele é o dobro que está hoje de produção, de consumo, não dá conta. É 10 toneladas de plástico produzido por segundo. A produção de plástico no mundo é 10 toneladas por segundo. Chegou uma hora aqui, 12.742 quilômetros de diâmetro, o síndrome 12.000, não dá conta. Eu falo demais. Obrigado, Vera. Quem mais? Então, Jean, a questão que eu fico pensando, eu estava com a Vera, e eu fico muito, acho que me incomodada, que assim, a gente está numa dinâmica de falar da consciência, né? Qual é a consciência do momento que a gente está vivendo, tem a consciência da história mesmo, que a gente evoluiu, e ainda bem, né? Já pensou? Ter desenvolvido a penicilina, as vacinas, e que é maravilhoso. Mas o que eu sinto, que eu percebo, é que a gente entrou num desequilíbrio entre o ter, né, do poder absoluto, de ter mais terra, ter mais carro, ter mais roupa,
ter. Então, acho que a gente entrou numa balança desequilibrada, né? Uma coisa é você ter para atender as necessidades. Então, acho que talvez, para mim, fica assim, talvez como reconscientizar de que eu preciso de tudo isso, de verdade? Eu vou usar tudo isso que eu compro? Não uso, a gente não usa. Eu não uso, tá? De verdade. Então, acho que como trazer um olhar, uma consciência nessa questão desse bombardeio que a gente recebe todos os dias de ter, cada vez mais ter, site que vende, enfim, acho que a gente entrou num desequilíbrio. E talvez, quando essa pergunta, eu não tenho a resposta, mas pelo menos eu busco por mim mesma, assim, o que eu procuro fazer diariamente, né, para não me perder nessa loucura do ter, né, e talvez trazer o ser, equilibrar, né, o ter e o ser. Eu não sei se você já leu, imagino que sim, mas uma das coisas que eu amo ler sempre é a carta do chefe Seattle, né? Quando eles foram invadidos. Eu acho lindo, né? Quando ele traz a questão do ser, né? Assim, como eu posso vender o vento? Como é que eu posso vender a terra? Então, acho que a gente perdeu essa conexão do desenvolvimento, que é necessário, não estou negando isso, gosto de ter luz, graças a Deus, já pensou, né? Bom ter internet, a gente está aqui, cada um no lugar do mundo, mas como trazer, talvez essa até inocência do chefe Seattle, né, de que a Terra é de todo mundo, né? Até agora, quando eu soube, né, que foi aprovada a extração de minério de petróleo, né, no Alasca, a Amazônia você deve estar acompanhando. A gente é de chorar isso, assim, de verdade. Eu sentei e eu chorei, assim, desisto. Porque, né, em prol de uma guerra, isso que está acontecendo, de uma provável, que provavelmente vai acontecer. Então, a gente perdeu essa noção, assim, eu sinto isso, assim, que eu acho que a gente precisa resgatar o humano, do ser humano, e a nossa conexão com a Mãe Terra, senão não vai dar certo esse negócio. Desculpa, é meu olhar que eu tenho observado isso. Olha, eu acho que você não tem que pedir desculpa a nada, porque o que você falou, eu assino embaixo, e inclusive o que você já está antecipando a próxima conversa nossa, é que o Homo econômicos é uma narrativa, sabe? A gente está vivendo, seres humanos, com nossa capacidade de criar mitos, capacidade de criar narrativas que, para algum momento, para nós fazem sentido. Então, eu sempre, na França, a gente está sempre gostando de uma revolução, se você ligar a TV, você vai ver. E então, passamos 1000 anos sob a dinastia dos Capétiens, e uma hora isso evoluía através do monarca absoluto, de direito divino absoluto, blá, blá, blá. Chega uma hora que a pessoa desceu na rua e cortou a cabeça do rei e foi para uma coisa, bom, contando curto, foi mais para a democracia, a república e tal. Mas durante 1000 anos, a narrativa era que nosso líder é um rei, e ele é o filho do rei anterior, e o próximo rei é o filho dele. Acabou. Era assim, o funcionamento a narrativa. Os bolcheviques fizeram a mesma coisa. Era o Tsar, parou. Sabe, essa nossa organização do que o mais importante da vida é o trabalho, o dinheiro, o consumo, e que a gente quer mais, e que a gente gosta de Jogos Olímpicos, o lema olimpiano é mais forte, mais alto, mais rápido. Então, tudo é mais. Se é mais, é melhor. Agora aparece em todo esse movimento less is more. Menos é mais. Menos é mais. E aí, tipo, o tema que a gente vai tocar agora a gente precisa de uma nova narrativa, e o que a gente quer? A gente quer o que chamou de futuro desejável. Qual que é um futuro desejável para nós? Então, é isso que eu sugiro que a gente trabalhe agora nessa nova parte da apresentação. Então, terminei dizendo que a gente precisa de uma nova narrativa, e então, o que a gente estava realmente falando, quais são as nossas opções. Então, para começar, eu vou trabalhar pelo contrário e dizer o que não é opção. Então, isso não é mais opção.
Isso chama negação, eu estou negando. Pode crescer infinito, no infinito, tem reserva de tudo suficiente, ainda tem reserva de fóssil, ainda tem peixes no oceano, ainda tem, não tem limites planetários, pode acolher 8, 9, 10, 15, 20 bilhões de seres humanos, não tem problema de acabar com a biodiversidade, o mínimo de espaço para as espécies, qualquer uma, prosperar, isso não, tudo bem. Então, essa negação com a quantidade de informação que a gente vem pelo IPCC, pelo IPBS, pela ciência, pelo simples bom senso, que crescimento infinito no espaço finito não rola, eu acho que isso não é mais opção. Então, negação não é mais opção. Eu reparo que tem menos gente na negação porque tem tantos sinais, principalmente climáticos, tão óbvios, que hoje tem menos. Mas o que ainda tem muito é isso. É a crença absoluta que a tecnologia vai nos salvar. O tecnosolucionismo é muito, muito compartilhado ainda. O Elon Musk é o cara, ele que vai resolver tudo para nós. Mandar a gente para a Lua, para Marte, para Vênus, tirar lá recursos desse lugar para ajeitar o que a gente vai precisar aqui, que claro que vai aparecer uma fonte de energia barata, sem carbono, abundante, que a gente vai conseguir resolver nosso problema de efeito estufa, que claramente a gente vai conseguir uma produção de alimentos em laboratórios super barata, de super qualidade. Enfim, tem uma crença no Harry Potter, numa vara mágica impressionante. Então, eu que estudo um pouco isso, né, que estou atrás dessas informações, agora faz muitos anos que estou envolvido nesses temas, eu espero aparecer a vara mágica, mas não vejo, não. Você fala de energia, hidrogênio, não dá tempo de explicar, mas olha, vai demorar. Fusão nuclear, que hoje o que temos, que dominamos é a energia, é fissão nuclear, é separar átomos. Agora tem uma outra energia melhor, que não criar radioatividade, chama fusão. Olha, se isso for disponível numa escala para o público em geral, em 100 anos é rápido. É muito teste ainda. Tem que dominar temperaturas de 300 mil graus para conseguir fazer a fusão nuclear. 300 mil graus não é simples de tocar. É muito complicado, é perigoso, cria um monte de complexidade. Então, essa mágica, essa crença da tecnosolucionismo, para mim, não é mais opção. Aí a opção que virou muito, o Meadows explicou, como eu expliquei agora, eles explicaram para nós que a solução é a sustentabilidade, que então era a solução se tivéssemos feito isso em 1972, a equilibrar os 3 pilares da sustentabilidade era a opção. Desculpa, a gente não fez isso, a gente fez dessa maneira, então isso não é mais opção. Sustentabilidade não é mais opção, não é mais suficiente. Ajuda, é bom, mas acreditar que só pintar de verde nosso mundo termo-industrial vai resolver, não vai. Então, a gente precisa pensar diferente e pensar que uma opção é de fazer uma transição onde o foco não é mais crescimento, mas o nosso foco é prosperidade. A diferença parece sutil, mas se pensar bem, ela é epistemológica, é fundamental. Crescer é uma coisa, prosperar é outro. Você pode muito bem prosperar sem crescer. A nossa economia hoje não consegue não crescer, ela precisa crescer, como assim andar de bicicleta, para de pedalar, caiu. Não, você tem como pensar que você para de pedalar e que você tem 2 pés para ficar sentado na bike e você pode observar a paisagem. Você não está andando, você não está numa velocidade, mas você está observando a paisagem e quem sabe você prospera dessa maneira. Então, eu escolhi para nós, para nossa conversa agora, algumas opções que eu chamo de prosperidade para a gente debater um pouco sobre isso. Então, qual que seriam a narrativa ou algumas narrativas da prosperidade? Então, a primeira é de colocar, de novo, as coisas no seu lugar. Então, olha só, em vez de ter a economia que domine tudo, que é o mais importante, a gente teria, de repente, economia, PIB, consumo, empregos, dinheiro, tudo isso tem sua pertinência, existe, é importante, existe, mas isso seria só uma parte de o que chamo
todos os seres humanos, a diversidade de seres humanos, as diversidades de sociedades, de culturas, tudo que compõe nossa característica de seres humanos na vida. Tem um monte de coisa que não é econômico e que tem muito valor. Solidariedade, associativismo, cooperativismo, tem um monte de organização do mundo que sai da economia, que não é monetizado, mas que tem muito valor. Né? Se eu vou ajudar a minha vizinha, que tem 80 anos, a fazer as compras, se eu levo ela para a igreja de domingo, e se eu falo para ela que deixa aqui no seu fone, um telefone, você aperta o botão, já vai cair no meio, eu já vou. Então, isso eu não vou pedir nada em troca. Em PIB, isso não tem valor nenhum, porque o PIB vale se tem uma enfermeira que vai lá, que ela é paga, aí tem PIB. Agora, se eu for de graça, não tem PIB. Mas não tem valor? Claro que tem valor. Muito valor. Solidariedade tem muito valor, só que não é monetizado. Então, esse gráfico expressa isso. E aí, nós humanos, nossa diversidade, toda a nossa sociedade faz parte de um maior que chama o sistema Terra, ou que chama o grande tribo de todos os vivos, né? Todos os vivos, em toda a sua riqueza, variedade, diferenças. Será que eu sou mais pertinente que uma lagartixa? Será que eu não valo muito mais do que sei lá, como chama, uma manga? Será? Se for pensar em átomos, eles somos iguais, todos feitos de carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, todos nós somos feitos da mesma coisa. Então, pensar assim, a economia, que é só parte da diversidade humana, que essa é só a parte do sistema Terra, já é uma outra visão. Então, isso já dá uma perspectiva um pouco nova sobre esse assunto de crescimento e lugar da economia, do homo econômicos nos nossos mitos. Aí tem uma outra teoria sobre a prosperidade que chama a economia Donut. Não sei se vocês já ouviram falar dessa economia, que foi criada por uma inglesa, uma economista que chama Kate Raworth. Eu recomendo demais vocês assistirem o TED da Kate Raworth, porque é fenomenal. Mas ela faz assim uma apresentação que para mim é muito, muito pertinente, é simples e ao mesmo tempo faz todo sentido, não é complexo, tem condição de fazer isso. O que ela faz? Ela fala, ó, se temos um teto, que são os limites planetários, e no caso ela citou os 9 limites planetários, que são os 9 que são elaborados pelos cientistas. Tem clima, obviamente, biodiversidade, água, solos, poluição, acidificação dos oceanos, etc. Estou indo rápido, lógico. Então, são 9 limites. Se tem o teto, será que não tem um chão também? Um chão que é um mínimo, que qualquer ser humano tem direito de ter um mínimo de comida, um mínimo de educação, um mínimo de voz, um mínimo de paz, um mínimo de moradia, um mínimo de energia. Então, se temos esse mínimo, e se não temos que é um chão, e se temos um teto com limites planetários, no meio dos dois, e aí vocês veem que esses dois círculos concêntricos parecem um donut, por isso que chama a economia donut, tem um espaço justo e seguro para a humanidade, entre um chão social e um teto ecológico. Então, isso cria a economia donut, que é a economia regenerativa e distributiva. E o que estava falando agora nessa conversa é que a gente precisa fazer, repensar, esse tipo de ferramenta está sendo usada para repensar relações humanas, ser humano na sociedade, na natureza, etc. Uma cidade como Amsterdã, hoje, todas as decisões de políticas públicas da cidade de Amsterdã são feitas à base dessa economia do donut. Será que a minha ação vai passar do limite ecológico? Se passar, eu não faço. Será que minha ação consegue trazer mais pessoas por dentro do donut e sair do mínimo de vida digna que um ser humano merece ter? Então, se for isso a política pública, então vale a pena. Então, entre esses dois limites, tem um espaço justo e seguro para a humanidade. É muito interessante, tem o donut de país, donut de empresa, donut de cidade, donut de qualquer coisa. Dá para elaborar, é bem interessante essa narrativa do sair
do crescimento, né? Uma vez que você coloca limite, o crescimento infinito parou, né? Sacou? Aí é chão e teto. Então é limitado. Mas quem falou que limite impede prosperidade? Pergunta para Mozart. Mozart ele tem 8 oitavas de teclas no piano. A criatividade do pianista é infinita, só que ele é limitado em 8 oitavas de teclas. Mas dentro desse limite é sem fim. Pergunta para Serena Williams. Serena Williams, dentro dos limites de um corte de um terno de tênis, isso é um limite dela, mas dentro desse limite a criatividade, o talento não tem mais limite para se expressar. Então, limite não significa fim, começar significa criação. Uma segunda opção que está sendo muito falada também é o que chama de economia circular. Então, uma das características do mundo termoindustrial, eu falei capitalismo, patriarcado, outra coisa é a linearidade. É tudo linear. Eu produzo, eu consumo, eu jogo para o lixo. É assim que funciona, né? E com alguns tão loucos, aí eu fico puto, me desculpa, mas eu fico nervoso às vezes só de pensar que tem pessoas que pensaram uma coisa como obsolescência programada. Os caras são tão loucos, tão viciados nessa lógica do sempre mais, do que eles organizam que as coisas que eles fizeram vão ficar obsoletas logo para a galera comprar de novo. Aí realmente, isso, para mim, é o sistema tal totalmente obsceno. Não dá para continuar. Então, essa linearidade que não tem mais voz, para mim, que não pode continuar, tem que ser mudado pela circularidade. Então, você tem tudo uma parte que tem poluição, tudo uma parte de utilização, de distribuição, de embalagem, de fabricação, mas cada vez você tem reciclagem, como consertar, reutilizar, compartilhar, enfim, tudo isso é a economia da circularidade. Semana passada, sexta-feira, eu estava numa cooperativa de produção de porcos na França. 4 milhões de porcos que entram naquela máquina todo ano para fazer comida de porco que você compra no supermercado. São os caras mais mal falados da França em termos de transição, né? Aí foi lá. E tive uma visita que eu fiquei de queixo caído. Os caras conseguem produzir, além da carne de porco, eles conseguem produzir 75% de todo o consumo de gás doméstico da cidade de 20 mil habitantes, que eles têm um sistema de metanização. Eles conseguem produzir biodiesel para todos os ônibus, carros, caminhões deles e de todas as fazendas em volta, através de biodiesel fabricado à base também de gordura lá com reações químicas na produção de carne de porco. Eles conseguem até fazer, agora eles vendem farmácia spirulina, que é um energético natural famoso, tipo um guaraná, digamos, uma coisa dessa. Enfim, eu vi pessoas que estão sendo faladas com os piores alunos da classe da transição, mas que, na verdade, há 30 anos estão inventando coisas de melhorar. E hoje o impacto positivo de uma fabricação industrial de porco para toda aquela região é fenomenal. Então, é possível, mesmo nos piores cenários, é possível. Então, reciclagem quer dizer, economia circular é uma possibilidade, uma realidade. Aí tem uma outra coisa que é a contabilidade carbono. E aí vou chamar um pouco de contabilidade carbono individual. Então, aí, se você pegar aqui, eu estou apresentando aqui a pegada carbono média francesa, que é de 10 toneladas de carbono, ou equivalente de carbono, por pessoa, por ano. Então, é importante saber que se a gente quer seguir os acordos de Paris, precisa ficar em 2. Hoje, a média está em 10, precisa ficar em 2. Importante dizer que os 50% dos franceses menos ricos, que não vou falar mais pobre, porque no mundo global falar que o francês é pobre não dá, mas no 50% menos rico, eles já estão em 5 toneladas por ano. Metade. Significa que os outros estão mais para 15, 20, 25. Então, que são os países mais ricos? E dentro dos países mais ricos, as pessoas mais ricas que têm que fazer o maior esforço, isso não tem dúvida nenhuma. Quase que dá para se pensar quase que no imposto global de riqueza de carbono, né? De impacto de carbono dos mais ricos.
Seria quase uma medida a adotar, porque, claro que os mais ricos, os países mais ricos e as pessoas mais ricas nos países mais ricos são os mais poluentes, isso não tem dúvida. Agora, na média, aonde que está o impacto? Então, principalmente o carro. 20% da pegada carbono do francês é carro. E 4% é avião. Então, todo mundo fala, nossa, avião, tem que parar de pegar avião e viajar. Com certeza, diminuir o avião é bom. Mas tem que diminuir mesmo, é diminuir de usar o carro privado individual. Aí uma nova narrativa. Eu não quero mais um carro para mim, eu quero o que eu quero não é o carro, eu quero o uso do carro. Aí é carpooling, é compartilhado, claro, transporte público, mas eu ficar no meu SUV sozinho, que tem 5 lugares, eu estou sozinho, levado a diesel, isso não faz sentido, principalmente sem cidade. Segunda parte é carne, comer carne. Então, claro que eu nunca vou dizer para ninguém o que ele tem que comer da vida, porque cada um come o que ele quer, ou o que ele pode, às vezes. Mas tem 14 refeições por semana, né? 7 almoços e 7 jantares. Cada um sabe quantas vezes ele come carne desses 14 e tem que diminuir. Aí uns vão do 14 para 12, outros vão de 10 vão para 6, outros vão de 5 para 0, cada um sabe o que ele vai fazer. Mas diminuir o consumo de carne é fundamental. Segunda coisa, a terceira coisa, aí é muito francês, no Brasil seria diferente, porque 12% é o aquecimento, mas aqui o inverno rigoroso, acho que no Brasil é diferente, claro que agora tem mais ar-condicionado, então tem um pouco mais, nesse aspecto o Brasil deve ser bem diferente. E outra coisa, você vê que toda a administração pública na França é 1,4 toneladas por pessoa. Isso no Brasil você não tem esse equivalente, porque aqui o Estado francês, tudo a parte de segurança, de seguro-saúde, aposentadoria, educação, administração pública, isso é muito forte. Paga muito imposto, mas tem um retorno. Eu não tenho problema de pagar imposto na França, não. Eu acho válido. Então, quando você vê isso, só carro, carne e aquecimento, isso já representa quase 50% do seu impacto. Estou mostrando tudo isso porque tem como a cada pessoa fazer sua parte. E você conhece a famosa fábula do beija-flor? Se vocês não conhecem, eu vou contar, porque eu gosto de contar história. Então, tem incêndio na floresta. Tá tudo queimando, mas incêndio forte, grande mesmo. Aí tá todo mundo nervoso, todos os bichos estão lá assustados e tal. E aí, de repente, o beija-flor vai lá pegar uma gotinha de água, né, numa flor, e ele joga em cima das chamas. Aí todos lá, o hipopótamo, o rinoceronte, como chama, a onça, o macaco, tudo risado. Mas beija-flor, você está de brincadeira? Você acha que com essa gotinha de água você vai apagar o fogo? Eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que essa sensação de eu sozinho não faço nada, mas se todo mundo faz sua parte, a gente consegue alguma coisa. Ninguém vai me convencer que se 8 bilhões de seres humanos começar a mudar a cabeça, não vai ter impacto, vai ter um impacto monstro. A gente está subestimando essa capacidade de cidadão com voto e de consumidor com compras. E isso tem impacto, de fato, em várias esferas da sociedade. Então, eu trouxe essas sugestões de narrativas no ponto de vista econômico, de economia pessoal ou de visão geral, como o Donit, para vocês reagirem. E a pergunta agora para mim é: qual é a sua narrativa? Como sair desse enredo, né? Desse enredo que não é fatalidade, né? Tem um livro incrível do Jared Diamond que chama Collapse, onde o título é Como a Civilização Escolhe de sobreviver ou não. E ele fala de Ilha de Páscoa, ele fala dos romanos, ele fala dos incas, fala todas as grandes civilizações que escolheram o colapso. A gente vai escolher o colapso ou a gente vai escolher um futuro desejável? Cabe a nós. Qual é a sua narrativa? Qual é o seu futuro desejável? Isso é a pergunta para a nossa segunda rodada.
Carolina. Só um minuto. Fala, Fernando. Você vai convidar a reflexão individual e depois os grupinhos? Pode ser. Você já convidou. Porque acho que a ideia é dar primeiro uma pensada individual, faz umas suas notas aí, 1 minutinho, e aí depois a gente vai estar em 2 quartetos por um tempo maior. A gente vai ter 10 minutos no quarteto para trocar essas ideias e chegar em algumas propostas. Para Pode chegar ser? no projeto pronto, em 10 minutos. Primeiros passos. Muito bom. Vou abrir então aqui as salas. A gente está em 2 quartetos. E aí, na volta, a gente ouve cada quarteto e já nos encaminhamos para os encerramentos. Tranquilo? Todo mundo pronto? Então vamos nós. Muito bem. Jean, conta pra gente aí nessa parte, que tem a parte dolorosa, né, inicial, que é tomar pé da situação, para quem ainda não tomou. E tem a segunda parte, que é mais de encaminhamento, soluções, oportunidades, né? O que você lembra aí que você já viu de encaminhamentos, soluções, oportunidades interessantes, fazendo isso em vários lugares, vários grupos? Eu acho que tem, de fato, muitas... eu costumo dizer que nunca fomos tão rápidos em direção a uma solução e, ao mesmo tempo, ainda é muito devagar, sabe? Então, nunca fomos tão rápidos, mas ainda é devagar demais. Então, o que eu vejo assim no mundo econômico tem algumas ícones, né, que fazem diferença. Por exemplo, uma empresa como a Patagônia. Patagônia, que é uma marca famosa de equipamentos outdoor, né, principalmente roupas, é uma empresa que fez um sucesso estrondoso, mas uma empresa que sempre colocou no seu DNA assuntos de sustentabilidade, de reciclagem, agora acabou de entregar o controle acionistas da empresa para Mãe Terra. Hoje, falar quem é o acionista único, todos os herdeiros abdicaram dos seus direitos. Não estou preocupado com eles, sabe? Acho que eles estão bem colocados. Mas, daqui para frente, todo o lucro de centenas de milhões de dólares por ano vai para o fundo cujo único objetivo é bancar ações de sustentabilidade, de proteção da natureza, de ONGs, que são ativistas mundo afora em relação a um planeta melhor. Então, digamos que isso, no mundo corporativo, isso é revolucionário. Então, está acontecendo. Tem uma outra empresa famosa também, que chamou de um totalmente diferente, uma empresa chamada Interface, que é uma empresa americana, de carpete. Eles fazem carpete para escritório. Eles inventaram, um dia eles tiveram uma ideia louca, mágica, de dizer, vamos parar de vender carpete em rolo. Agora vamos vender carpete em quadrado, porque quando a gente coloca o carpete, quando precisar tirar porque estragou, ao invés de tirar todo o rolo, a gente só tira aquele pedaço, aquele quadrado. E claro que põe o outro novo. Então já a mudança acontece em 2 minutos. E outro, claro que o último que pegou, eles conseguem reciclar totalmente e o dia seguinte essa mesma peça ela está no outro escritório servindo de carpete. E aí a outra mudança genial, em vez da gente vender carpete, a gente vai alugar carpete.
Então, a empresa de venda de carpete em rolo virou uma empresa de aluguel de carpete enquadrado. Essa empresa explodiu de lucro, de tamanho, de tudo, sendo muito melhor, mais sustentável, mais eficiente, menos consumidor de energia. Todos os indicadores ao verde. Então, é possível, sabe? Acabei de visitar essa cooperativa de fabricação de comida, de porco, né? De comida, como chama, suína, né? Que consegue, então, biodiesel para todos os veículos da cooperativa, que consegue dar gás doméstico para toda a cidade de 21 mil habitantes encostada nela. Faz 172 dias que ninguém da comunidade em volta reclama de cheiro. E tem 4 milhões de porcos que entram anualmente naquele lugar para fabricar comida. E ninguém reclama de nenhum cheiro, de nada. E conseguiram criar lá um ecossistema virtuoso. Então, no mundo econômico, se tiver vontade, acontece. Passa, eventualmente, para uma diminuição dos direitos dos stakeholders, né, dos acionistas, dos shareholders, acionistas, mas com mais presença das partes Interessadas. as partes interessadas, isso é em português, stakeholders, as partes interessadas. Então, integrar em toda a cadeia de valor, comunidade, empregados, todas as pessoas que trabalham em volta, o meio ambiente em volta, etc. Enfim, tudo isso é uma nova narrativa. No mundo político, tem muitas iniciativas, como sociocracia, que eu não tenho tempo de detalhar, mas tem uma organização política de sociocracia, nas organizações no meio do trabalho, comunicação não violenta, recolocação do papel do ser humano na grande tribo dos vivos. Enfim, se você lá tem iniciativas na França de escolha dos candidatos para eleições, o povo que vota. Você pode escolher qualquer um e falar, Carol seria uma boa candidata. Então, a Carol nem sabe, eu vou colocar a Carol. Aí, de repente, muita gente fala, nossa, a Carol seria ótima. Aí, de repente, a Carol, tipo, ela nem é candidata, mas ela ficou nossa candidata. E ela tem chance de ganhar a eleição, localmente, assim. Tipo, nossa, se toda a comunidade acha que a melhor pessoa seria a Carol para ser nossa representante, sei lá, na prefeitura, na comunidade, na igreja, onde for, então, de repente, ela nem sabia, mas vai ser ela que vai tocar por um tempo. É muito diferente, né, dessa luta de ego, de campanha bilionária, é outra versão. Enfim, ecovilas, hoje no mundo das ecovilas acontecem coisas incríveis, né? Pequenas escalas locais sustentáveis. Olha, as boas iniciativas não faltam. O negócio é que ainda é devagar, mas nunca foi tão rápido. E no nível individual, você lembra de alguma atitude de indivíduo nesse sentido? Eu acho que indivíduos fenomenais que fazem coisas incríveis isso sempre teve. Mas agora o pulo do gato é coletivo, né? Individualmente, nossa, se falar o Gandhi, Martin Luther King, o Dalai Lama, aí gênios não sempre tem, sempre, graças a Deus, para inspirar a gente. Mas hoje o negócio não é mais valorizar o individual, o ego, não, o lance é coletivo. Tem que ser bom coletivamente. Individualmente a gente já é bom demais. Eu fiquei pensando na questão do consumo, por exemplo, né, que você estava falando da Patagônia. Então, se eu preciso comprar um casaco de inverno, porque aqui é frio, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou comprar da North Face, vou comprar do não sei aonde, eu vou no Walmart comprar algo que vem da China, ou eu vou guardar um dinheirinho a mais, que é um pouquinho mais caro, e vou lá comprar na Patagônia, porque eu sei que essa empresa faz o... Né? Eu acho que tem um pouco isso, assim, da gente pensar no ciclo do dinheiro e da economia, né? Da onde ele sai para onde ele vai, né? Então, eu acho que isso é muito pertinente, você fala, porque, na verdade, quando você compra na Patagônia, é mais caro. Mas é feito para durar muito mais. Então, não é fast fashion, não. É slow fashion, entendeu? E dois, se no caminho estragar um zíper, alguma coisa, você leva lá, eles consertam de graça. Então, o conserto de graça, se você troca por uma outra, eles pegam a velha e tiram uma nova, e a outra vai ser reciclada.
e ela é feita para durar para muitos anos. Ué, pensando assim, ficou barata. Você para de olhar o curto prazo, né? Começa a olhar o longo prazo. E você vê o todo, né? Você não vê mais só a mercadoria, você não vê só assim, o casaco, né? Você vê toda como é que fala? A cadeia, né? Todo Queria achar toda a cadeia, né? E acho que tem a ver com aonde a gente põe o nosso dinheiro e no que a gente precisa. Isso eu estou pensando no indivíduo, né? é. Tem as Bom, mas suas nosso papel de consumidor e nosso papel de cidadão, na hora de comprar, na hora de votar, se der conta desse poder e atuar mesmo, é muito grande, fundamental. Imagina uma empresa que está qualificada de corrupção, a empresa X corrupta, assim, envolvida em um monte de coisa. Ninguém mais compra produtos dessa empresa. Ela vai falir rápido. Então, sabe, é um poder muito grande. Estou falando de grandes empresas que têm milhões de consumidores. Se todo mundo falar, não, essa não vou mais. Mas não tem essa reação hoje, não tem muito essa visão, essa ligação. Ainda não. Ainda não. Carolina. Beleza. Bom, a gente tem 2 quartetos, a gente vai ouvir um representante de cada quarteto, tá? Então, no quarteto 1, Giovaneide, Carolina, Leandro e Vera. Quem que gostaria de contar um pouco da discussão que vocês tiveram? E aí, quem quiser também colocar coisa no chat, gente, acho que às vezes a gente tem vontade também de colocar a nossa opinião, pode escrever no chat também. Nosso tempo é meio curto. Mas quem que gostaria de falar o destaque da conversa? Eu posso só, não sei se é o destaque da conversa, mas acho que é uma dimensão importante, essa ideia de prosperidade, né? A gente tomar como exemplo outras formas de se relacionar com os recursos do seu entorno, como povos indígenas, comunidades tradicionais ao longo do mundo, que vivem sob uma economia da abundância, né? Não é da escassez, que aí é que está a grande a grande contradição, né? A gente acumula porque a gente acredita numa escassez. Muitos povos não acumulam porque acreditam na abundância, então não precisa acumular. Então, acho que a gente pode ter também esse olhar para outras formas de vida, outras formas de viver. É muito, muito oportuna essa conexão abundância, escassez, né? E aí depois, através de preço, a gente cria escassez. Tem escassez de Ferrari, né? Porque Ferrari vai custar, sei lá, R$1 milhão. Então, a escassez de Ferrari. Mas tem a escassez de carro? Claro que não. Então, o cursor do preço é a criação da abundância da escassez. Mas, de novo, né, é o monetário em volta, o econômico que tem valor. É isso que faz a diferença. Então, é forma de enxergar. Porque um gol é ótimo. Um golzinho está perfeito. Engraçado que isso surgiu no nosso grupo também, essa questão da escassez e abundância, no sentido de que, às vezes, a gente desperdiça, por exemplo, água, né? E aí, eu estava comentando, acho que foi a Raquel ou o Lourdes, falando de, então, às vezes, um brasileiro vai para a Europa, gasta muita água, porque aqui a gente, né, tem essa relação, e lá, não, vamos então cobrar essa água a mais. Então, pensar nisso, aprender com lições anteriores, né? E aí o que a gente também, o que veio à tona no grupo foi essa questão. Os povos originários têm muito para informar para a gente sobre como viver, de repente, com menos. O que significa simplicidade, né? Então, o Davi Copenaua, que é uma liderança Yanomami aqui, ele fala isso, né? Se o branco olhar para trás da montanha, ele vai enxergar o que ele pode enxergar, né? Que futuro que ele pode ver. E aí ele fala assim, ar puro, água limpa e comida boa para todos. Então, isso é simples, né? Como é que a gente alcança, né? Então, a gente estava falando desses aprendizados, né? E dentro dessas perspectivas do que é simples, do que é né? Com quem que a gente pode aprender, com que lições que a gente pode aprender, né? E pensando também
que veio à tona foi a pegada de um Marajoara, por exemplo, que a Valquíria é Marajoara, né? De uma pessoa da Ilha do Marajó, em comparação a de um europeu, né? A pegada ecológica. Quando se compara uma com outra, né? Então é bom a gente olhar para isso também, né? Fazer esse tipo de pergunta, de questionamento. Eu acho muito pertinente o que você fala, Adriana, porque eu acho que existe hoje uma volta a algumas culturas, conhecimentos, valores de tribos indígenas, fala? Originários. Originários, isso tem uma palavra correta para falar. Os povos Pode falar indígenas também, né? Indígenas também. Sim, tem toda uma Indígenas está na moda agora. Eu acho que essas civilizações, elas tinham uma conexão aí no quesito relação homem-natureza, eles estavam muito na frente, né? Aí o que você falou também, Valcíria, sobre o chefe Seattle, né? Como assim, você vai comprar o vento com dinheiro. Enfim, essas conexões, essas relações, eu acho que isso é central. Eu acho que tem uma outra central, a relação com a terra, hoje com os agricultores, né? Aí, tipo, eu morei no Brasil tempo suficiente para me dar conta que nas últimas décadas, se você queria ser alguém, tinha que ir na cidade. Idealmente na capital. Se você fica na sua cidade, no seu vilarejo, lá no fundo do sertão, é porque ou você não teve a coragem ou você não tem a capacidade. Tipo, eu acho que está mudando isso. As pessoas estão vendo, inclusive, cidade, assim, qualidade de vida, ar, violência, e achando que essa vida, essa corrida atrás do não sei mais o que, está perdendo força. Então, nova relação com a terra, nova relação entre a relação homem e natureza, nova relação com o que é urbano, o que é rural. Eu acho que tudo isso procede do que chama de nova narrativa, né? Isso é escolha. Decidimos nosso futuro desejável. É uma decisão. Nossa. Mas, Jean, infelizmente, a gente tem 2 minutos só. É que esse tema é muito difícil da gente resumir. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo gostaria de falar aqui, inclusive eu, mas acho que eu tenho que, né, dizer que a gente só tem mais 1 minutinho, já não sei se você quer dar essa finalizada, desculpa quem eu cortei. Eu tenho, de fato, assim, uma coisa que peraí, que eu preciso compartilhar minha tela. Eu queria terminar com um recado que eu chamo de conclusão aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, está abriu. Então, como conclusão, eu acho que tudo isso nos traz ao que chamo de uma tripla mudança. Primeiro, uma mudança de lucidez. A gente tem que aceitar, entender que o planeta tem 12.742 quilômetros só de diâmetro. Blue Marble é redondo, azul, bonito, pequeno. Segunda mudança, o que chama de mudança de humildade. Aceitar que fizemos parte de uma narrativa e a gente fez um caminho que trouxe, como eu já falei, melhorias, mudanças positivas, mas que agora está na hora de mudar de narrativa. Isso não se faz da noite para o dia, não é uma vara mágica, como falei, é uma mudança, mas ter a humildade de reconhecer que não dá mais para continuar como está, que não tem uma solução tecnológica, que não adianta ficar na negação. Então, eu acredito que tem um aspecto de humildade, principalmente para essa geração minha, que são os baby boomers europeus ou americanos, que vivemos nessa narrativa global, crescimento, riqueza. Imagina, um cinquentão, branco, homem, faculdade, família boa. Minha geração fez muita besteira, mas
Não estou culpado, não acho que para culpabilizar, mas simplesmente ter humildade de reconhecer. E isso nos traz também para uma mudança de responsabilidade de ação, seja ao nível da nossa pessoal, nosso consumo, nossos valores, o que a gente traz de mensagem para próximos, familiares, filhos, pais, amigos, comunidade, clube de esporte, igreja, o que for, né, empresa, obviamente, e o que a gente traz de recado para um futuro desejável, né? Que, de novo, isso é uma decisão nossa. A gente decide o nosso futuro desejável. Desculpa, que tem um erro de como chama a ortografia aqui, ou melhor, de digitação. E aí, para terminar, como eu expliquei, né, o Erectus, o Neandertal, o Sapiens e o Homo econômicos, então a gente pode pensar que a gente precisa evoluir para uma nova narrativa que a gente pode chamar Homo Prósperos, né, que um homem que não quer mais saber de crescimento, mas que está focado na prosperidade de todos, dentro dos limites planetários. E como talvez não fomos tão sucedidos com Homo, talvez a gente pode tentar com Femo. Aí, por exemplo, que eu sugiro a gente dar as boas-vindas para a Femo Próspera, quem sabe ela consegue levar a gente para um lugar melhor. Muito obrigado a todos pela atenção, pela participação dessa conversa, principalmente Carol e Fernando, amigos queridos. E espero para outras mais. Obrigado, Jean-Claude. Eu acho que essa tem que marcar uma nova conversa com essas mesmas pessoas que estão aqui, porque a minha sensação é que todo mundo tem muito para falar e contribuir. À disposição, viu? Com muito prazer. A gente se encontra novamente quando for o momento. Obrigada pela partilha, Jean. Muito bom. Muito obrigada, gente. Super obrigada. Ao grupo, ao Jean, ao Fernando e à Carol, especialmente. Muitíssimo obrigada também a todos. Obrigada, obrigada. gente. Valeu, próxima, pessoal. Boa gente. noite. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.